Agora tem entrevista importante aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Hoje, como eu disse, tem muita coisa relevante acontecendo ou para acontecer em Brasília. A perspectiva de que o plenário do Senado vote a PEC da transição, que o plenário do Supremo Tribunal Federal comece a discutir o orçamento secreto. E sobre orçamento secreto, a gente vai conversar agora com o professor da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, bom dia. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Muito obrigado. Se a gente pudesse deixar de fora qualquer aspecto político e nos concentrar em um julgamento essencialmente técnico, esse instrumento encontrado pelo parlamento é legal, é constitucional ou não, professor? É preciso notar o que inicialmente decidiu a ministra relatora Rosa Weber, no ano passado mesmo, quando foram movidas essas ações judiciais discutindo se era constitucional ou não o chamado orçamento secreto. Inicialmente, em decisão liminar monocrática, a ministra deixou claro que o problema não é em si haver ou não o que tecnicamente se chama de emendas do relator geral do orçamento da União, vulgarmente chamada de orçamento secreto, mas sim se há transparência necessária para esses gastos. De início, a ministra concedeu uma liminar suspendendo a execução dessas emendas, porque entendeu que ela violava o texto constitucional com base no princípio da publicidade, no princípio da transparência pública, no princípio da impessoalidade e no próprio princípio da moralidade. Determinou ao Congresso que estabelecesse regras de transparência e o Congresso editou uma resolução, Colombo, para satisfazer o que foi determinado pela ministra, estabelecendo critérios de transparência na execução das emendas. E com isso, a ministra Rosa, sufragada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, liberou as emendas do orçamento secreto. O problema todo é que essa resolução do Congresso não foi suficiente. A resolução publicada não satisfaz o nosso intento de publicidade. Ela não mostra, por exemplo, para qual parlamentar foi canalizada aquela verba do chamado orçamento secreto. Ela é muito exígua na prestação das informações sobre de onde vem o recurso, para onde vai o recurso, qual parlamentar que veicula o recurso. E isso está causando desconforto, demonstrando que a resolução do Congresso Nacional não satisfez o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, Colombo, a ação judicial movida, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal e o plenário vai decidir se, da forma que está, é constitucional ou não é constitucional. O senhor disse, eu consegui captar, do jeito que está, não dá para ficar, é isso? Você captou muito bem, Rafael. Do jeito que está, não dá para ficar. Por quê? Porque quando o Congresso, para conseguir recuperar o poder das emendas do orçamento secreto, editou a resolução, supostamente para cumprir a decisão liminar da ministra Rosa Weber e dizer, ministra, veja só, nós cumprimos a decisão sua, nós estamos divulgando os dados todos da execução dessas emendas. Em verdade, foi um ato do Congresso Nacional para dizer que cumpriu a decisão do Supremo, porque quem confere efetivamente nas páginas do Congresso Nacional os dados sobre a execução dessas emendas, verifica que esses dados praticamente nada dizem. Então, provavelmente, isso vai ser levado em conta hoje pelo Supremo Tribunal Federal, na análise da constitucionalidade, para dizer se o princípio da transparência pública orçamentária está ou não atendido por essas emendas do relator do Orçamento da União. Professora Priscila Asbeck está por aqui para fazer uma pergunta para o senhor também. Professor, ontem a gente estava conversando, o senhor estava me explicando alguns pontos aí da questão dessa discussão, e o senhor falou o seguinte, que antes do orçamento secreto a gente tinha
algo ilegal acontecendo com as contas públicas, né? A compra de apoio político acontecia de maneira irregular. O orçamento secreto, ele basicamente institucionaliza essa compra de apoio político. Eu queria que o senhor falasse sobre essa relação que o senhor fez até ontem entre o mensalão e o orçamento secreto e por que o senhor diz que daí é uma faca de dois gumes, né? Se o STF, de fato, declarar que é inconstitucional o pagamento dessas emendas. Bom dia também, Priscila, satisfação de rever. Veja só, eu de fato comentei sobre isso porque num passado recente na nossa história, nós tínhamos o Poder Executivo na tentativa de obter o apoio do Congresso Nacional, na medida em que ele não tinha a maioria dos parlamentares no Congresso Nacional, o Poder Executivo oferecendo vantagens indevidas. Foi o que ficou historicamente conhecido como mensalão. Deflagrou até uma ação penal importante, que foi a ação penal 470, lá no Supremo Tribunal Federal, na qual alguns deputados federais foram julgados por conta dos crimes ligados ao mensalão. Isso, claro, foi superado. E aí tivemos, no governo do atual presidente, a criação pelo Congresso Nacional dessas emendas do relator-geral do Orçamento da União, chamada emendas do Orçamento Secreto. Isso, por muitos analistas e cientistas políticos, foi considerado o quê? A oficialização do mensalão, porque agora, no lugar de o governo dar uma vantagem indevida em dinheiro, oficializa-se a canalização dos recursos para certos parlamentares da ala majoritária do Congresso Nacional, dispensando a prática do mensalão. Todavia, essa oficialização, se criada conforme a Constituição da República, ela pode até acontecer sem problema nenhum, mas desde que os princípios da Constituição da República e as regras estabelecidas na Constituição sejam obedecidas e obedecidos. O que não pode acontecer é o Congresso criar um novo tipo de emenda, porque nós já tínhamos as emendas individuais dos deputados e senadores, tínhamos as emendas de comissão e tínhamos as emendas de bancada. Isso tudo é absolutamente legalizado. Foram criadas as emendas do chamado Relator-Geral do Orçamento da União, que são essas emendas do orçamento secreto. Se essas emendas não correspondem aos princípios constitucionais, sobretudo da transparência, elas se tornam emendas ilegais e inconstitucionais. E isso não pode ser admitido numa democracia em que o orçamento é nada menos que o dinheiro público, é o dinheiro de todos nós, é o dinheiro do contribuinte na prestação do serviço público. E é isso que o Supremo Tribunal Federal hoje vai ter que analisar no seu plenário. Bom, queria agradecer ao professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, muito obrigado. Vamos acompanhar o julgamento a partir de hoje e voltamos a conversar. Bom dia, Rafael. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Muito obrigado.